Hoje nós queremos conversar um pouco sobre o tema prosperidade. É um tema, principalmente no meio cristão, muito atual, porque quando se fala sobre prosperidade, o conceito de prosperidade tem sido torcido, tem sido muitas vezes perdido, porque não se entende claramente o que a Bíblia fala a respeito disso. A ideia de prosperidade, ela normalmente tem sido ligada apenas a questões de dinheiro, riqueza, aquisição de bens. Então tem sido automático na mente das pessoas, inclusive dos crentes, associar a questão prosperidade apenas à questão de dinheiro e bens. Agora, nós temos que entender, Deus quer abençoar o seu povo. É bíblico, a Bíblia fala, Deus quer abençoar o seu povo de todas as formas. Deus quer abençoar espiritualmente, Deus quer abençoar emocionalmente, Deus quer abençoar a família e Deus quer abençoar materialmente também. Aliás, esse é um tema que aparece muito na Bíblia, mas o conceito bíblico de prosperidade vai muito além da questão financeira, ainda que algumas pessoas só queiram pensar nesse aspecto. O fato é que há uma distorção com relação ao conceito de prosperidade. Se a gente pegar na Bíblia e for lá no livro de Jó, por exemplo, nós vamos ver que os amigos de Jó, eles acabaram usando esses argumentos que hoje a gente chamaria de teologia da prosperidade, para tentar convencer Jó que tudo aquilo que ele estava passando, na verdade, era resultado de pecado, resultado de ter feito algo contrário à vontade de Deus, e então ele estava colhendo os frutos de calamidades, de perda dos filhos, de perder bens, como se a bênção de Deus não estivesse sobre Jó, porque ele perdeu essas coisas. Então eles começaram com uma mensagem muito espiritual, mas na verdade torceram a verdade eterna, a verdade bíblica, para insinuar que Jó estava colhendo apenas o resultado do que ele tinha semeado de ruim. O fato é que todo o tempo eles tentaram induzir Jó a pensar dessa forma, até que Deus vem e revela a grandeza dele para Jó. E quando Deus se revela a sua grandeza, Jó, que estava sem nada, ele tinha perdido tudo, mas ele tem um vislumbre da grandeza de Deus. Então Jó começa a refletir naquela revelação que Deus lhe dá. E aí quando nós vamos olhar lá no livro de Jó, no capítulo 42, o verso de número 3, a gente lê assim: perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Ou seja, Jó, ele por um tempo, ele começou a se deixar levar pela conversa, pelos argumentos dos seus amigos, até que quando ele descobre a grandeza de Deus, ele sabe que aquilo que ele estava vivendo não apagava, não obstruía, não camuflava, não cobria a grandeza de Deus. O fato é que muitas vezes, quando nós passamos por lutas, nós perdemos de vista a grandeza de Deus. E perdemos de vista também o fato de que Deus muitas vezes usa as circunstâncias para nos ensinar lições preciosas. Por isso, quando Jó, lá no final da sua experiência, ele reconhece essa grandeza de Deus, então ele vai fazer a declaração que é extraordinária. Ele diz: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Ou seja, toda a experiência de perder bens, na verdade, não era castigo de Deus, era Deus atraindo Jó para perto dele. Enquanto Jó estava com os bens, ele estava acomodado, ele era um homem justo, ele era íntegro, ele temia Deus, mas ele ainda não andava em intimidade com Deus. Mas quando ele passou por tudo aquilo, a sua experiência com Deus mudou. Um outro caso que a gente pode olhar também, que mostra essa distorção, que é uma teologia da prosperidade também, isso lá no tempo de Jesus, está registrado lá em João capítulo 9, porque fala daquele homem que nasceu cego, e os discípulos chegam para Jesus e vão perguntar: quem pecou? Ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse dessa forma? Isso nada mais é do que uma distorção, assim como foi no tempo de Jó,
como é no nosso tempo também, da famosa teologia da prosperidade. João, capítulo 9, os versos de 1 a 3, diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Nem uma coisa, nem outra. E isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E isso é interessante. Jesus está dizendo para que o poder de Deus se manifestasse. Como assim? Como é que a gente pode entender isso? A gente pode fazer um paralelo com outro fato bíblico, uma outra fala de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, ele está num ambiente com várias pessoas, entra a mulher, ela unge Jesus com um perfume caríssimo e alguns ali presentes começam a insinuar, olha, poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. E Jesus, no meio da conversa, ele diz, olha, os pobres vocês sempre têm com vocês. Ora, por que Jesus falou isso? Os pobres vocês sempre têm com vocês. Como é que fica a questão do pobre crente, crente pobre? A questão, para entender isso, é que o poder de Deus também se manifesta nessa situação. Da mesma forma como o homem cego, a Bíblia diz que ele estava naquela situação para que sobre ele manifestasse a glória de Deus, nós podemos aplicar isso na questão dos pobres cristãos também. Ou seja, por que há pobres cristãos? Para que neles se manifestem a glória de Deus. Como assim? A glória de Deus se manifesta quando você, que tem mais condição, cuida e abençoa o pobre. Ele não tem falta e você é abençoado também com essa atitude. E a glória de Deus se manifesta na igreja. Se você olhar em Atos capítulo 2, vai ver que ali não havia ninguém passando necessidade. Não eram todos ricos, haviam pobres. Tanto é que alguns vendiam as suas propriedades, levavam aos apóstolos e esses distribuíam de acordo com a necessidade. Em Atos capítulo 6, a gente vê as viúvas sendo atendidas com, vamos chamar assim, com as suas cestas básicas. E aí teve lá aquelas reclamações porque algumas eram melhor atendidas do que outras. Então, haviam pobres. Mas como é que o poder de Deus, a glória de Deus se manifestava ali? Quando aqueles que tinham mais condições abençoavam os que tinham menos. Então não quer dizer que aqueles que tinham menos estavam vivendo em pecado, mas quer dizer que a glória de Deus se manifestava na vida deles porque havia na igreja essa disposição de ajudar um ao outro. Um outro exemplo que nós podemos pegar é o exemplo de José. José, ele era um jovenzinho, ele tinha 17 anos, e os seus irmãos tinham ciúmes, inveja dele e resolveram matá-lo. Na última hora, ao invés de matar, eles venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estavam a caminho do Egito. E então José vai, os irmãos mancham a túnica de José com o sangue de um animal e levam para o pai para dizer que José estava morto. Bom, José ele é levado então assim como escravo e na mente de José ele jamais voltaria, porque agora ele é escravo e o pai de José não iria atrás do filho porque achava que ele estava morto. Então ele é levado como escravo para o Egito. Agora, olha comigo um texto de Gênesis capítulo 39, os versos de 1 a 5, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. É interessante olhar esse texto, porque ele está dizendo aqui que José era homem próspero, mas ele era um escravo. Tudo que ele fazia prosperava, mas ele não tinha bens, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso. Naquelas condições, no Egito, ele não teria posse alguma, mas ele é chamado pela Bíblia de próspero. E a Bíblia não mente.
A Bíblia não pode mentir, ela é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que José é próspero. Ora, então a Bíblia está falando que um escravo, sem dinheiro, sem herança, sem família, é próspero, sem deixar de ser escravo. Então, a mesma coisa aconteceu quando ele estava na prisão, e a mesma coisa aconteceu quando ele estava no palácio. Ele era o segundo mais poderoso do Egito, mas ele continuava escravo. Ele não era o senhor do Egito, ele administrava para o seu senhor, Faraó. E Deus abençoou José. Então, prosperidade, no sentido bíblico, não é necessariamente possuir bens, dinheiro, riqueza. É viver o desenho de Deus. Prosperidade é você estar no centro do propósito de Deus. E quando você está no centro do propósito de Deus, Ele dá o recurso que você precisa. Se você precisar de muito recurso para viver o propósito de Deus, Ele vai te dar muito recurso. Se você precisa de pouco recurso, Ele vai dar aquilo que você precisa. Então, quando você está exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus te mandou fazer, não vai faltar e nem sempre vai sobrar. Às vezes é a conta. Eu me lembro de uma experiência vivida quando estávamos no Conselho de Pastores, lá em 1999, queríamos fazer o primeiro grande congresso na cidade e trouxemos 2 pregadores de outro país, outros pregadores da nossa nação e fizemos muita propaganda, mas não tínhamos recurso nenhum. Mas eu tinha recebido uma palavra da parte de Deus, que aquilo que nós precisássemos de recurso, Deus ia prover. O fato é que nós começamos a planejar o congresso sem termos nenhum tostão, nenhum dinheiro em caixa. E quando nós terminamos o congresso e fechamos a contabilidade, não tínhamos nenhum dinheiro em caixa, mas não devíamos nada para ninguém. Ou seja, Deus deu tudo o que nós precisávamos. Eu posso dizer, isso é prosperidade. Não faltou para fazer o que Deus mandou. Então, eu posso alcançar mais recursos do que eu preciso? Sim, a Bíblia também fala sobre isso, mas eu preciso de sabedoria para usar esse mais, esse plus, isso que Deus me deu além, para que eu possa usar para a glória dele. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versos de 8 a 10, a Bíblia diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, Deus pode dar além do que aquilo que a gente precisa? Sim, nós podemos buscar além do que a gente está precisando. Não há pecado nisso. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando começamos a querer além do que precisamos, nós corremos o risco de cair na tentação. E a Bíblia fala que nós podemos ser seduzidos por Mamon. Então a palavra de Deus está trazendo alguns princípios para nós. E se você tiver o suficiente, fique feliz, fique satisfeito. Lembre-se de que a sua satisfação está em Deus, não está nos bens, na riqueza, na prosperidade. Segunda coisa, desejar além pode nos fazer cair em tentação. E tentação ainda não é pecado, mas é tentação. Em terceiro lugar, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O dinheiro em si mesmo não é problema, mas quando nos apegamos aos bens, ao dinheiro e queremos mais para ter, isso se torna perdição para nós. Em quarto lugar, perder o foco de Deus e colocar o foco no dinheiro nos conduz à ruína. Então, prosperidade financeira é um tema bíblico, né? O grande problema é que muitos acabam se desviando da fé porque querem mais, querem possuir, querem ter e tiram o foco da presença de Deus. Em Lucas 16, o verso 13, a Bíblia diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro,
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele está dizendo aqui que existem dois senhores. Um é Deus, o soberano. Mas existe um Senhor que pode concorrer com ele no nosso coração. E ele se chama Mamon, dinheiro. Jesus foi tentado nessa área. Então, quando o diabo ofereceu para ele os bens, as riquezas, os reinos desse mundo, Jesus poderia ter ido para esse lado, mas ele preferiu não fazer a vontade de Deus. E eu quero desafiar você a uma última coisa. Procure na Bíblia e medite todas as vezes que aparece a expressão bem-aventurados. Você vai ver que revela o desejo de Deus de abençoar o seu povo. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que o seu coração esteja nele, não nas bênçãos que Ele pode dar. A maioria das pessoas que se desviam por causa de riqueza, por causa de bens, por causa da chamada prosperidade financeira, é porque tirou o foco de Deus e colocou o foco nas bênçãos que Deus pode dar. Deus quer te abençoar, e isso é bíblico, mas continue olhando para Ele e não para as bênçãos que Ele quer te dar.